Tudo bem? Marcelino, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Vou iniciar a gravação aqui, tá? Tá bom. Tá contigo aí. Ok, pessoal, bom dia a todos. Vocês estão me escutando? Sim. Ok. Bom dia. O professor Luiz está aí com a gente. Deu um probleminha aqui na, no Classroom. A gente vai tentar corrigir, mas vamos começar aí a nossa jornada nessas próximas semanas. Eu vou revisitar aqui. Eu não sei se vocês viram lá no No Classroom eu já mostrei aí já deixei disponível os arquivos, ok? Os arquivos da aula de hoje. Eu não sei se vocês viram isso. Alguém pode me dizer aí se viu Tá lá, essa sim. informação? Sim. Oi? Tá sim, tá dividido em 3 partes, não é? 3 partes. E tem um outro arquivo que é um relatório da CEBIC que tem aí mais algumas informações a respeito aí desse momento aí do último trimestre, no meu terceiro trimestre de 2021, comentando sobre a evolução do mercado imobiliário no ano passado, que eu acho que a gente vai usar aqui alguns slides para comentar e ficou disponível para vocês aí, para vocês utilizarem. Então, vamos lá. Nós estamos aí com quantos alunos? Se eu não me engano, 25 alunos aproximadamente. Eu não sei quantos alunos tem nessa turma, depois eu vou dar uma checada no Classroom, mas vamos avançar, tá? Então, rapidamente, uma apresentação, eu acho que eu fiz essa apresentação no ano passado e queria revisitar essa apresentação com vocês. Falando um pouquinho aí de mim, eu sou engenheiro civil, sou baiano e estou com 57 anos e 34 anos formado, né? Formei em engenharia civil na Federal da Bahia. Fiz um mestrado na PUC, que eu não concluí, não apresentei a dissertação, na concentração de estruturas, tá? E tenho um MBA na FGV em 2011, que eu já estava na Odebrecht nesse período e a empresa tinha uma parceria com a FGV e outras instituições na época, e a gente era convidado a participar desses eventos aí. Eu fiz um MBA na área de Business e Finanças. Em final de 2019, eu decidi vir para os Estados Unidos. Eu estava num momento aí de transição de carreira, eu tinha saído da Odebrecht em 2016, enfim, estava na minha empresa lá em São Paulo, mas decidi fazer passar por pelo menos um período de 6 meses fora do Brasil. Eu nunca tinha morado fora do Brasil e tentando acessar uma instituição de ensino de alto nível, né, nos Estados Unidos. E a gente conseguiu ser aceito na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Eu tinha muita vontade de conhecer esse mundo digital, as oportunidades do mundo digital, que era isso, o empreendedorismo, startup, etc. E fui passar um período lá com a intenção de ficar um ano, né, com certeza, ficar 6 meses e com a possibilidade de ficar um ano fazendo. Eram semestres separados, né, eram complementos de um mesmo tema, empreendedorismo e inovação. E a gente terminou os primeiros semestres com essa história da pandemia. Minha filha estuda aqui nos Estados Unidos, hoje foi aceita agora para o mestrado numa escola aqui nos Estados Unidos. E eu e minha esposa, a gente decidiu vir para Miami, que era onde ela estava, cursando faculdade, para ficar perto dela, para a história da pandemia. Para manter meu status, eu achei um curso de mestrado na área de real estate, que coincidia com o meu histórico, né, de vida profissional, e comecei esse curso em agosto do ano passado e concluí agora em julho desse ano esse curso de mestrado no negócio de real estate aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, em Miami. Foi uma decisão para manter o visto que terminou coincidindo com
com aquela demanda que eu tinha de conhecer coisas novas também, e conhecer o mercado imobiliário da Flórida foi muito interessante. Realmente, a dinamismo do mercado imobiliário nos Estados Unidos é outra dimensão. A gente não tem ideia da dimensão que isso representa aqui, a não ser quando você está aqui, né? E hoje, inclusive, eu estava comentando com o professor Luiz há pouco, eu tento abrir a oportunidade de desenvolver negócios aqui. Não é fácil, é complexo, e com essa diferença cambial também não ajuda, mas estamos aí, lá trabalhando para obter, para tentar atingir esse objetivo de fazer pelo menos um negócio imobiliário aqui, desenvolver algum produto imobiliário aqui nos Estados Unidos. Para você ter ideia, 30% da riqueza dos Estados Unidos, da riqueza, né, da população americana está no negócio imobiliário, de alguma forma está no negócio imobiliário. Eu sou um cara curioso, como vocês já devem ter notado, eu gosto de ler, de estudar, de me atualizar, de estar presente no dia a dia. Essa oportunidade que eu tenho com vocês aqui é função disso, né? Quando eu conheci o professor Luiz há um tempo atrás, um dos objetivos meus, sempre tive vontade de ter experiência de ensinar, ensinar não, de compartilhar conhecimento. Eu prefiro compartilhar conhecimento. E essa oportunidade é de estar realmente em contato com pessoas mais jovens. Infelizmente, essa história da pandemia me afastou, né, nos afastou da sala de aula, que era onde a dinâmica era muito maior, mas é um pouco resultado dessa minha inquietude com o objetivo de estar junto de quem está up to date, né, vivendo as coisas que estão acontecendo. Porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando menos em contato com as novidades. Gosto de viajar e, como eu disse, gosto de compartilhar conhecimento. É mais ou menos essa a minha história. Eu tenho uma empresa em São Paulo, enfim, uma empresa que passou por várias dificuldades nesses últimos 2 anos. A gente está se reorganizando. Eu acho que eu vou estar de volta no Brasil aí, se tudo estiver dentro do que foi planejado, a partir de abril. E provavelmente vou estar, quando as aulas voltarem a ser presenciais, se um dia voltarem a ser presenciais, a gente não sabe o que vai acontecer. Vou estar com vocês aí na Federal, né? Então, é mais ou menos essa a minha história. E eu queria aproveitar aqui para provocar vocês, pelo menos aí uns 3 ou 4 alunos, se manifestarem um pouco. Eu queria ouvir a história de vocês, o que é que vocês gostam, o que é que vocês se interessam, quais são suas ambições, enfim. Porque, como eu disse, a nossa oportunidade aqui, o meu propósito de ter vindo para cá, para a Federal do Rio, era exatamente compartilhar a minha experiência e poder, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento de vocês. Então, quem é que se voluntaria aí para se apresentar para mim, já que eu estou entrando novo na turma agora? Nós temos aí 31 menos 3, nós temos aí 28 alunos. Qual de vocês se voluntaria para se apresentar? Se não tiver voluntário, eu vou pegar aqui aleatoriamente no nome que tá aparecendo para mim aqui. Quem é voluntário? Oi, Luiz. A Juliana, Você é voluntário, Milce, escolhi ela aqui, a Juliana Franco. Juliana. Então, Juliana, se apresente para a gente aí. Bom dia a todos. Eu acho que eu já me apresentei na primeira aula, acho que o professor Luiz Otávio, não, professor? Eu estou aqui na Faculdade de Engenharia há um tempinho já, mas eu estagiei em 2020. Foi bem interessante, foi um estágio durante a pandemia, numa obra bem grande lá em Seropédica, da construção da nova fábrica da BRF. Não sei se você já está lembrado dessa história, professor. Eu lembro sim, mas vai falar rapidinho para o Marcelino aí, rapidinho, só para dar uma contextualizada. Tá bom? Então, eu já tive um pouquinho de contato com essa parte de construção civil, achei bem bacana. Mas agora eu estou tendo contato com outras áreas também da engenharia que eu estou me interessando bastante, parte de recursos hídricos, geotecnia, que eu não cheguei a ver nessa obra, né?
Foi uma obra... Foram 14 prédios e a gente usou diversas técnicas que, inclusive, eu utilizei para fazer o trabalho da parte do professor Luiz Otávio. Foi bem interessante. Você estava no campo, trabalhando no campo, Juliana? Sim, eu trabalhei na obra lá, no container, embaixo de sol, junto com uma equipe, e foi interessante porque a equipe era multiprofissional, né? A parte de engenharia civil, por incrível que pareça, só tinha mulheres, eram 2 engenheiras civis e eu, como estagiária, e tinha uma parte bem grande, como era uma fábrica de industrializados, a parte mecânica, né, automação, eram outros engenheiros que trabalhavam com a gente de outras áreas, então foi bem interessante essa parte de refrigeração, eles tinham bastante, porque eram produtos congelados, né? Então, era uma obra muito diferente da que a gente costuma ver hoje em dia, que sai bastante obra civil de prédio, né? Foi bem diferente. Exatamente, é uma oportunidade única. Às vezes você questão de geografia mesmo, a gente está sempre, né, nos grandes centros, trabalhar numa obra de infraestrutura que tem, vamos dizer assim, elementos mais, né, do que a gente chama de construção pesada, é uma oportunidade única, assim. Você nunca trabalhou no mercado imobiliário, né? Não, na verdade, eu acho que eu fui para uma área bem diferente da maioria dos meus colegas, né, que trabalha mais nessa parte imobiliária, mas eu nunca tive contato. Tá. Ótimo, porque aí a gente vai poder contribuir um pouco com a sua formação aqui, porque a gente vai tratar exatamente do desenvolvimento imobiliário, com o objetivo de você adquirir ferramentas que são importantes não só para o mercado imobiliário, desenvolvimento do produto imobiliário, mas para o dia a dia nosso, como profissional e como pessoa também. Tá? Quem mais quer dar a sua contribuição aí, compartilhar um pouco, né, o que está fazendo, o que fez aí nesse período? Oi, professor. Bom dia. Meu nome é Iane. O senhor falou de mercado imobiliário. Eu estou no estágio na Direcional Engenharia, não sei se vocês conhecem, que faz Minha Casa Minha Vida. Só que meu estágio é um pouco diferente. Eu fico mais na parte do escritório mesmo. E aí meu estágio é rotativo, né? Eu passo 6 meses em cada área e a primeira área que eu entrei foi novos negócios. Então, eu peguei um pouquinho dessa parte de negociação de terreno, decidir qual vai ser o valor de venda, fazer um cálculo ali inicial de quanto que a gente conseguiria pagar no terreno para manter o lucro que a empresa pensa e tal. Mas, assim, minha experiência é só essa, meu primeiro estágio. E é isso. Obrigado, eu Iane. vim de Brasília também para o FRJ, que eu comecei, fiz 1 ano na UNB, de Engenharia Civil também, mas sempre quis o FRJ, eu acho que abre muito mais porta, é uma universidade muito maior, com mais contato, apesar da UNB também ser uma boa universidade, mas é isso. Obrigado, cara. Então é isso mesmo, que lá na Direcional você deve ter tido contato com um amigo meu, que é o Renato Vasco. Ele se eu não me engano, ele é hoje o responsável pela Sim, ele está na Riva agora, mas tive contato com ele sim. Riva, o que é Riva? Riva é porque a Direcional, ela trabalhava com Minha Casa Minha Vida e Médio Alto. Aí ela fez uma empresa filha, que é a Riva, que fica só com a parte de médio alto agora. Aí tá. ele é o superintendente lá da Riva. Isso, exatamente. Mas a gente é muito próximo ainda, assim, as duas empresas trabalham muito juntas ainda, e eu tive contato com ele, sim. Ótimo. Quando a gente você vai me ajudar aí a compartilhar conhecimento com seus colegas, Yane. Mais um voluntário para falar um pouco, só para a gente andar aqui na nossa aula de hoje. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Isabela. Eu sou Isabela. Eu não tenho nenhuma experiência com a parte do mercado imobiliário, apesar de ter tido uma larga experiência com a construção civil em si, mas em outros setores. Eu já tinha feito técnico antes de entrar aqui e eu trabalhei com legalização, então vários projetos de legalização. E eu acabei de voltar de um intercâmbio, né, de um duplo diploma na França, e aí, durante esses últimos 6 meses, eu trabalhei numa empresa de transportes, mais especificamente com pavimentação, e foram 6 meses, né, bem imersa no campo. E agora eu estou num projeto com a Codert para fazer um novo terminal marítimo da UFRJ. Então, vai ser um trabalho só
de projeto, né? Mas não vai abranger essa parte de mercado imobiliário. Tá, só para entender, essa parte de trabalho que você desenvolveu, você era técnica, pelo que eu entendi, Sim, técnica de de, indicações. de legalização foi para o mercado imobiliário? Não, na verdade era uma questão de legalização de projeto perante a prefeitura. Então a gente realizava os projetos e dava início, entrada à prefeitura dessas legalizações, mas não foi na parte de mercado imobiliário, foi mais assim, realização de projeto em CAD para legalização. Tá. Mas o tipo de projeto era edificação ou não? Só para entender, Isabela. Na verdade, tinha um projeto específico de uma lei de abertura de fechamento de varandas, porque configura, né, mudança de fachada. Então, todos os apartamentos da Barra que estavam recentemente tendo fechamento, né, por vidro, eles eram obrigados a fazer uma legalização dessa mudança de fachada. Então, a gente pegou uma gama muito grande de clientes para fazer o projeto do fechamento da fachada deles e levantar para a prefeitura. Entendi. De qualquer forma, tem uma relação com o mercado imobiliário, porque Sim. Provavelmente você teve que entender também da legislação imobiliária daquela região, Daquela região especificamente. Para poder ajudar os clientes a superarem essa dificuldade. Muito bem. Então, você veja que, como eu costumo brincar e dizer, o mundo vai ser dominado pelas mulheres, porque de uma turma de 20, para mim agora aqui 29 pessoas, só as mulheres se manifestaram. Eu quero pelo menos um homem se manifestar um pouco sobre a experiência, só para a gente tentar começar a equilibrar um pouco a história do gênero aqui. Quem é que se voluntaria? Eu posso fazer só uma observação rapidinho? Claro, qualquer Eu observação em qualquer momento. Eu só queria dizer que eu estou muito feliz, assim, de ter esse assunto abordado na faculdade, que eu pensei que a gente não ia estudar isso na faculdade, foi a área que eu mais gostei lá dentro da empresa, e eu espero que o pessoal goste também. Só queria agradecer aí, que é muito legal essa oportunidade. Obrigado, Iane. Vou tentar atender às suas expectativas. Se não, fique à vontade para me ajudar aqui, tá? Quem mais pode se manifestar? Olá, professor. Bom dia. Eu me chamo Alexandro. Eu acabei estagiando um pouquinho antes da pandemia na área de manutenção predial, ali na Procuradoria-Geral do Estado. Então, acabou que eu fui vendo, bem distante do mercado imobiliário, mas acabei vendo na prática erros de projeto que poderiam ser mitigados, estruturais do prédio que poderiam ter sido mitigados na fase de projeto. Como, por exemplo, eu tinha um problema com uma válvula redutora de pressão, em que eu não tinha um bypass para poder fazer a manutenção da válvula, então tinha que desligar a coluna toda do prédio, tinha que fechar o registro lá em cima e interromper toda a alimentação de água fria do prédio, quer dizer, de parte do prédio, e acabei vendo vários erros, assim, que na prática, que poderiam ter sido mitigados lá atrás se o projeto tivesse sido bem feito, se a obra tivesse sido bem executada. Então, foi meio que o manual de como não ser engenheiro e como não fazer com que esse tipo de erro esteja no seu projeto no futuro, entendeu? Beleza, Alexandre. Você estagiou aonde, você falou? Na Procuradoria-Geral do Estado, na PGR, Rio. Procuradoria, PGR. Tá, exatamente. Isso é uma das coisas que a gente mais sofre no nosso dia a dia do mercado imobiliário, que é o feedback. A gente só aprende quando erra, não tem jeito, né? Tudo que a gente aprende é resultado de que alguém errou lá atrás e registrou esse erro para que a gente pudesse superar. Quando tem acidente, a gente teve um acidente grave agora, vocês devem ter visto esse final de semana aí na região de Capitólio, Minas Gerais, uma coisa inusitada, um desprendimento de um paredão de rocha, e aí provavelmente vai ficar o aprendizado de que a gente tem que ser um pouco mais responsável com, né, a legislação, enfim, com a permissão de turismo em regiões que podem, em algum momento, sofrer algum problema mais grave, como esse aconteceu, né, quando tem acidente na aviação. Todo o processo de entendimento do acidente é exatamente para poder incorporar
alterações, vamos dizer assim, nos processos de projeto das aeronaves para evitar aquele acidente mais uma vez, enfim, aquele tipo de acidente mais uma vez. Então, o nosso desafio no mercado imobiliário é aprender e registrar com os erros que a gente comete. E você falou de uma coisa que não é muito comum no mercado imobiliário brasileiro, que eu acho que é um campo que provavelmente, né, com o crescimento da economia, com o crescimento das empresas, pode começar a ser uma oportunidade de trabalho para os profissionais, né, de engenharia de um modo geral, que é não a manutenção predial especificamente, que é uma coisa mais comum, mas o entendimento da operação imobiliária das grandes empresas, vamos dizer assim, uma das áreas de trabalho e de negócios aqui nos Estados Unidos, nas grandes economias, que a gente não tem muito bem caracterizado aí no Brasil. Mas é isso, eu acho que se a gente não conseguir fazer o feedback, né, não só dos problemas de projeto, mas dos problemas... A gente tem um exemplo de um empreendimento que a Odebrecht fez na Bahia, quando a gente estava na Odebrecht, que eu acho que é interessante, Salvador, o pessoal vinha de um sucesso muito grande de multiuso. Multiuso são aquelas projetos em que você tem diversos tipos de solução imobiliária no mesmo empreendimento. Então, você tem escritório, você tem shopping, você tem residência junto. E a gente tinha feito um lançamento com muito sucesso de um empreendimento, vendeu tudo praticamente no primeiro mês do lançamento. E a gente tinha um outro terreno que era um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, que exigiria um pouco mais de criatividade da arquitetura. E a gente lançou um empreendimento semelhante a esse, num tamanho menor, né? Não era do mesmo tamanho de empreendimento, mas que a gente não conseguia vender unidade residencial. E não conseguia vender, o mercado não comprava, ou seja, o sucesso que a gente teve, e é praticamente do lado uma obra da outra, um projeto do outro. O sucesso que a gente teve no primeiro não se repetiu no segundo, a gente achou que ia ter, e a gente teve que fazer uma mudança no projeto, né, transformar parte das unidades habitacionais desse empreendimento num flat, né, num hotel, vamos dizer assim, numa residência com serviço, para poder atrair investidor, para que o investidor comprasse, e mesmo assim não funcionou. Eu sei porque eu tenho vários amigos que compraram unidade como investimento nesse projeto e terminou que o empreendimento não dava o retorno que eles esperavam que desse. Então, aprender com os erros é importante. Esse é um mercado muito dinâmico, que tem interferência de vários agentes, né? A gente não imagina a quantidade de agentes que está envolvido no desenvolvimento de um projeto imobiliário, e a gente precisa estar sempre aprendendo com nossos erros. Se alguém tiver alguma coisa para falar, eu estou à disposição, pode me interromper, para a gente manter essa dinâmica de troca de experiência aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tá, então eu vou avançar um pouco, né, falar um pouco mais do que a gente está fazendo aqui. Então, essa é a grade que vocês conhecem do curso de vocês, o fluxograma curricular. E, assim, uma das coisas que a gente sempre discutia e sempre discute aqui é essa visão mais voltada para o projeto desse curso, né, de engenharia civil. Não só o de vocês, como a maioria das federais. Eu, quando estudei engenharia há 34 anos atrás, a grade era similar a essa, não mudou muita coisa, muita física, muita química, muita matemática, estruturas, hidráulica, enfim, transportes, e a gente, para o bem ou para o mal, a gente se forma em engenheiro civil e imediatamente o que está disponível no mercado, na maioria das vezes, é um empreendimento imobiliário para ser construído, né? E o empreendimento imobiliário não é só construção. Construção é uma parte importante do empreendimento imobiliário, mas não é só construção. E a gente fica perdido nesse mundo, aprendendo à medida que vai se desenvolvendo, né? Uma outra coisa importante que vocês precisam ter em mente é que vocês aí estão, teoricamente, aí no 7º período, já aí mais ou menos há 3, 4 períodos de se formarem, e vocês, quando se formam, vocês têm essa experiência, algum de vocês aí
a Isabela, que, né, que trabalhou na produção, a Juliana também, que trabalhou lá na fábrica da BRF, enfim. Vocês sabem o quanto é importante a gente saber liderar a equipe, porque você, de uma hora para outra, você passa a liderar pessoas, né? Normalmente pessoas que têm uma linguagem completamente diferente da nossa, e a gente, dentro desse fluxograma curricular, a gente não tem em momento nenhuma disciplina que aborda a questão do relacionamento, da liderança, etc. A gente aprende isso, como a gente diz na Bahia, a gente aprende isso na marra, né? Então, a nossa proposta aqui é aproveitar essa oportunidade que a gente tem e compartilhar um pouco conhecimento, olhando para o desenvolvimento de um negócio, né? Olhando para o desenvolvimento de um negócio. E normalmente essa parte que vocês vão ter comigo é anterior à parte do Luiz. Esse semestre a gente inverteu. Então, alguma das ferramentas que a gente começa a desenvolver com vocês aqui, provavelmente eu vou passar mais rápido, porque você já tem uma noção um pouco maior em função da experiência que tiveram com o Luiz aí, né, anteriormente. Mas o nosso objetivo principal é olhar o negócio imobiliário e característica de empreendedora do engenheiro civil, tentar provocar vocês com relação a isso. A gente não tem tempo de se aprofundar nos temas. Eu vou contar com vocês no sentido de vocês me ajudarem a desenvolver esse conhecimento, me provocando, perguntando aquilo que eu souber, aquilo que eu não souber, eu vou procurar saber ou entender para poder compartilhar com vocês, tá? Mas nosso objetivo é isso, é usar essa parte da matéria, da disciplina, para a gente conhecer um pouco as ferramentas, ter uma noção básica de como é que a gente, o que é que está envolvido, a complexidade do que envolve o desenvolvimento de um produto imobiliário. E aí, para cada um de nós, essas ferramentas servem para o desenvolvimento de qualquer tipo de projeto. A gente vai usar o mercado imobiliário como referência, mas essas ferramentas a gente pode usar no dia a dia em qualquer área de desenvolvimento. Por exemplo, na hora de avaliar a fiabilidade, né, econômica financeira de um projeto de uma fábrica como a BRF, ou avaliar uma contratação de uma determinada empresa no meio de outras, fazendo análise de valor daquelas empresas, né, do serviço que aquelas empresas oferecem. Então, são ferramentas que vocês podem usar a qualquer momento, ou na hora de decidir se vão investir ou não na compra de um imóvel, de um carro, ou né, enfim, daquilo que vocês desejam. Então, vamos ter isso em mente e vamos tentar compartilhar o máximo possível de experiências, tá? Então, o que é que a gente vai ver aqui? Só para dar uma geral aí naquilo que a gente pretende discutir aqui com vocês. Então, custo de obra. Nós vamos falar um pouco, sim, de custo de obra, né? Uma abordagem um pouco diferente daquela que o Luiz deu, porque vocês vão ter que fazer aí um equilíbrio entre aquilo que vocês já sabem sobre orçamento e planejamento de obras. No momento em que você tem uma informação maior, né, quantidade de informação maior, um projeto mais detalhado, para uma fase que é anterior a essa, em que você não tem muita informação sobre o projeto. Então, a gente vai comentar aqui, discutir algumas ferramentas que vão nos ajudar, como se vocês tivessem... na realidade, o que acontece na prática é exatamente isso. A gente inicialmente só tem uma ideia, não materializa nenhum tipo de projeto, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre o orçamento paramétrico, que é diferente do orçamento executivo que vocês detalharam com o Luiz, mas que é tão importante quanto, porque nos ajuda a tomar decisão numa fase anterior ao desenvolvimento dos projetos. Nós vamos falar sobre custo de empreendimento, sim, e tudo que envolve o custo do empreendimento, né? Então, a primeira discussão aqui, que eu quero que vocês comecem a discernir, é o seguinte: custo de empreendimento é completamente diferente do custo de obra. O orçamento do empreendimento tem uma outra dinâmica. Apesar de que o custo da obra está inserido no custo de empreendimento, a obra faz parte do desenvolvimento imobiliário
e por isso ele é um dos custos do empreendimento. Normalmente os colegas de vocês confundem um pouco isso. Eu quero deixar bem claro que são coisas distintas, apesar do custo de obra contribuir com o custo do empreendimento, tá certo? Métodos construtivos, a gente não vai falar sobre métodos construtivos aqui. Vocês vão ter outras disciplinas que vão discutir métodos construtivos mais em detalhe, então não esperem discutir métodos construtivos conosco aqui, comigo. Se vocês quiserem discutir um método construtivo específico, a gente pode comentar, né? Eu acho que isso faz parte da formação de todos nós profissionais, mas vai ser um caso à parte, né? Nós vamos trazer, sim, noções de matemática financeira, é uma das principais ferramentas que a gente vai usar para nos ajudar a decidir sobre a compra ou não de um terreno para o desenvolvimento imobiliário. Ela nos ajuda na tomada de decisão. Tá? Gestão de projetos, não, a gente não vai falar sobre gestão de projetos. Vocês têm uma cadeira sobre gestão de projetos, que provavelmente a maioria de vocês já fez, né? já cursou, e ela é uma ferramenta importante para o que a gente vai discutir aqui no futuro, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre gestão de projetos, né? Viabilidade de empreendimentos imobiliários, sim, a gente vai falar sobre viabilidade de empreendimentos, esse é o principal objetivo dessa parte do curso. Nós vamos falar sobre viabilidade estática, viabilidade dinâmica, quais são os indicadores que nos ajudam a tomada de decisão, discutir risco e retorno, discutir fluxo financeiro, montar fluxos financeiros para comprar, né? Para que esse universo de informações nos ajude a tomar decisões. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade? Alô, professor? Oi, Eric. Eu tinha visto o quiz lá que você botou, aí eu vi essas questões, né, de TIR, VPL. Eu posso fazer isso com HP 12C? Eu não entendi o que você falou, Eric. Desculpa, você pode voltar. Não é que eu tinha visto o quiz lá. Tá, sim, não. Vocês podem usar qualquer ferramenta que vocês decidirem. Eu vou comentar sobre o quiz daqui a pouco, Eric. Mas, tá. enfim, pode sim, pode usar qualquer ferramenta, Excel, HP 12C, qualquer ferramenta que ajude, tá? Tá, beleza, valeu. Tá bom, vamos avançar. Nós não vamos considerar efeito de inflação nas nossas avaliações. O efeito de inflação só é mais um cálculo que é feito, e o meu objetivo aqui é mais dar a vocês a noção de como como se faz uma avaliação de um empreendimento imobiliário, e para não complicar mais ainda o que já né, já traz uma complexidade, a gente não vai levar em consideração os efeitos da inflação, assim como a gente também não vai levar em consideração a influência do financiamento imobiliário no projeto, né, na avaliação da viabilidade dos projetos. Então, a gente pode discutir um pouco sobre financiamento imobiliário, quais são os efeitos que ela traz, positivos e negativos dentro do empreendimento, mas não é objetivo meu a gente entrar nesse detalhe. Tá? Nós vamos comentar quais são os tipos de empreendimentos imobiliários, né, residência, comerciais, loteamentos, etc. Mas nosso foco vai ser usar o exemplo de unidades habitacionais e residenciais para a aplicação do conhecimento que a gente está aqui desenvolvendo. E tem uma questão importante, né? Inclusive, que vocês vão passar por isso lá na frente. A gente usa e provoca que vocês usem o desenvolvimento de unidades unifamiliares, de casas, né, na montagem dos processos, das avaliações dos projetos, porque é mais simples de entender, né? Requer menos custoso em termos de tempo entender. E é um caso particular do desenvolvimento de unidades multifamiliares. Então, a gente procura usar mais exemplos do desenvolvimento de unidades residenciais para facilitar o entendimento e as discussões. Tá? Nós vamos, sim, estudar casos, discutir alguns casos, trazer alguns exemplos. Hoje mesmo, se der tempo, eu quero mostrar o primeiro a vocês. Nós vamos estudar cenários. É importante entender o estudo de cenários na tomada de decisão da compra, né, do terreno. Né? Nós não vamos discutir sobre estratégia de marketing, esse é o meu objetivo. O marketing faz parte do desenvolvimento imobiliário,
mas nós não vamos discutir estratégia de marketing, assim como a gente também não vai discutir sobre legislação. Tudo que a gente precisar de legislação vai ser dado, e vocês têm disciplinas que provavelmente já visitou esse tema aí no passado, tá? E, finalmente, nós não vamos discutir sobre sustentabilidade de empreendimentos imobiliários, não é esse o objetivo, não é esse o objetivo. E, finalmente, a gente vai, sim, avaliar a tomada de decisões, ou seja, vocês vão tomar decisões em função das informações que vocês têm. Essa é uma função básica da engenharia, né? O tempo todo a gente está tomando decisão, então a minha provocação aqui é que vocês tenham uma visão sistêmica do que está acontecendo em relação a um determinado projeto e juntem essas informações, esses dados, para que ajudem vocês a tomar a decisão se compra ou não compra o terreno, se desenvolve ou não desenvolve um empreendimento imobiliário. A minha provocação para vocês é que a formação do engenheiro, o engenheiro tem que ter essa visão holística de tudo que está acontecendo ao seu redor, na condução da sua carreira profissional, entender e saber olhar para os lados, né, para poder evoluir como profissional e com isso ter sucesso na carreira profissional, né? Você tem que conhecer um pouco da economia, um pouco do que está acontecendo, usar ferramentas, né, financeiras, entender o impacto social daquilo que a gente está desenvolvendo, procurar fazer com que esse impacto seja, na medida do possível, positivo. Mais do que nunca, a gente tem que estar preocupado com o impacto ambiental, tudo que a gente desenvolve, todos os projetos que a gente desenvolve, como abordar a questão da sustentabilidade, como usar a ferramenta da sustentabilidade não como um custo, mas como um investimento, porque cada vez mais a gente precisa entender como é que todo esse investimento em projetos impacta nas comunidades de um modo geral. Então, essa visão holística é, sim, importante para o sucesso do profissional de engenharia. Então, resumindo, nossos objetivos aí no curso: desenvolver o conhecimento e ferramenta necessária à formação de gestores de obras e de empreendedores. Então, mesmo que você não tenha uma ambição de ser um empreendedor, você precisa dessas ferramentas para o dia a dia na realização dos projetos que você está trabalhando. Trazer para a sala de aula a visão do dia a dia do profissional de engenharia, do mercado de trabalho e empresa do setor. É um pouco da experiência que a gente viveu esses 30 anos aí no mercado imobiliário e que vive até hoje. Então, eu estou à disposição de vocês o tempo que vocês, né, aquilo que vocês, hoje e sempre, tudo aquilo que vocês precisarem, que eu puder contribuir de alguma forma. Discutir conceitos de engenharia econômica, que é um pouco as ferramentas de que a gente está tratando, desenvolver as habilidades básicas para avaliação econômica e financeira de projetos aplicados ao desenvolvimento imobiliário. Então, nosso objetivo nessas próximas 6 semanas é que vocês tenham uma noção básica e algumas ferramentas para esse dia a dia. Tá? Nosso curso serão alguns 6 aulas, se eu não me engano, eu vou, pelo meu planejamento, são 6 aulas, todas as segunda-feira, de 8 a 10, de 10 a meio-dia, porque eu estou aqui em horário de Miami, mas de 10 a meio-dia. Se a gente precisar um pouco mais de tempo, eventualmente eu estou à disposição de vocês, não tem problema nenhum, tá? E passa por todas essas discussões que a gente já viu até aqui. Eu fiz uma mudança esse semestre, nós não vamos ter trabalho de grupo, nós vamos ter os quizzes semanais e uma atividade avaliativa no final do curso, tá? Mais ou menos nos mesmos moldes a essa atividade avaliativa que vocês tiverem com o Luiz aí nessa primeira parte do curso. Eu vou submeter para vocês um estudo de caso, vocês terão aí 24 horas para poder retornar esse estudo de caso para mim, que vai servir como uma avaliação dessa parte do curso, tá? E os quizzes semanais são sempre quizzes na semana seguinte à aula que é dada, abordando os conhecimentos da aula anterior. Não é cumulativo, ou seja, cada quiz semanal ele avalia a aula anterior. Tá? A avaliação final é que faz essa atividade avaliativa final é que faz essa avaliação do curso como um todo. Tá? A única diferença é esse primeiro quiz que já está disponível para vocês aí,
que o Eric mencionou, que vocês podem utilizar vocês podem utilizar qualquer ferramenta para os quizzes e para a avaliação, a atividade avaliativa final. Eu só espero que vocês procurem desenvolver o seu conhecimento pessoal, se concentrar no seu desenvolvimento pessoal, evitando, vamos dizer assim, evitando aí perder a oportunidade de amadurecer com relação ao conhecimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição e a gente vai estar sempre disponível para esclarecer dúvida. Então, a única diferença é esse primeiro quiz que vocês já estão aí, né? Esse é um quiz introdutório, eu estou chamando de quiz 0. Vocês vão ver que tem perguntas bem simples e tem perguntas um pouco mais complexas. Procurem responder esse quiz sozinhos, né? Não se preocupem com a avaliação final desse quiz. Eu quero exatamente testar vocês em relação ao conhecimento que vocês têm, a familiaridade com alguma das informações que estão lá, tá certo? Então, eu espero que vocês me entreguem esse quiz até hoje, no final do dia, para que a gente possa ter uma noção e uma avaliação de como é que a gente vai conduzir aí a matéria, né, um pouco mais objetivamente, tá? Então, normalmente esses quizzes eu disponibilizarei no final da aula seguinte e vou dar a vocês a extensão do dia para que vocês concluam e reenviem esse quiz de volta para mim. São sempre quiz né, de marcar, né, de resposta. Você escolhe uma das respostas que está lá disponível e vai contribuir com 20% da nota, enquanto que a atividade avaliativa final contribui com 80% da nota. Alguma pergunta em relação a isso? Ok. Professor, Oi. eu vi no quiz que tem umas perguntas que tem um desenvolvimento de cálculo, né? Eu quero saber se nas respostas tem que ter esse desenvolvimento ou é simplesmente marcar a múltipla escolha mesmo? Não, é só marcar a múltipla escolha. Você vai usar as ferramentas disponíveis, todas que você tem, inclusive, obviamente, como é um assunto, tem alguns assuntos que pode ser que vocês não tenham visto ainda, vocês podem procurar na internet, referência, etc., não tem problema nenhum, só marca a resposta e devolve para mim. A única coisa que eu peço é que vocês usem essas identificações dos arquivos aí que eu estou deixando para vocês, para facilitar para mim a identificação de cada um de vocês, né, e que enviem os arquivos em PDF, né. Vou pedir a vocês também que gerem um arquivo em PDF, marcando lá, pode ser uma foto transformada em PDF, pode ser, enfim, o que vocês acharem melhor. Vocês conhecem muito mais o meio digital do que eu. Então, mas eu preciso que tenha esse formato de resposta e toda a troca de arquivo com a identificação clara de vocês, para mim seja fácil identificar vocês. Não se esqueçam que eu estou conhecendo vocês agora, então identificar vocês é importante para mim, tá? Então é isso, está aí, ó, né, essa orientação para identificação. Oi. Desculpa interromper. Como os próximos quiz vão ser sobre as aulas, teria como... Aula anterior. É a aula anterior, não é sobre a própria aula? Não. Tá. Você tem a semana para... Você tem a semana para se organizar, então a aula de hoje, que a gente vai ter hoje, o quiz sobre a aula de hoje será, você vai estar disponível para você responder no final da aula da semana que vem. Perfeito. Tá? Eu posso até, em vez de ser no final da aula, liberar como eu liberei hoje, meia-noite da segunda-feira, 0 hora da segunda-feira, porque se de manhã vocês tiverem tempo, vocês já podem responder o quiz. Melhor. Professor, então... semana que vem não tem quiz, é isso? Porque o da aula de hoje já vai ser hoje? Não. A semana que vem tem um quiz sobre a aula de hoje. Toda semana tem um quiz. Entendeu, Yane? Entendi. Então vão ser 2 sobre a aula de hoje, é isso, né? O de não, hoje, porque esse de hoje não é sobre a aula de hoje. Esse hoje é de conhecimentos gerais. Entendi. Tá bom, obrigada. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? E a nossa prova, essa avaliação final, avaliativa final, a gente vai marcar em conjunto, né? No melhor dia que vocês tenham o dia todo. Normalmente eu sugiro que seja final de semana,
mas a gente vai discutir isso melhor durante o curso. Aqui, uma referência bibliográfica, fiquem à vontade. O material que a gente discute em sala é suficiente, mas fica aí sugestões para que vocês possam acompanhar e se desenvolver no assunto, tá? E, obviamente, todo o material que eu achar interessante, eu vou disponibilizar para vocês, como eu fiz hoje com a pesquisa com o relatório do CEBIC sobre o mercado imobiliário, tá? Então, essa primeira parte é isso. Vamos agora para a segunda parte. Deixa eu ver aqui como é que eu estou usando o iPad porque vai ficar mais fácil para mim. Deixa eu descer essa aqui. Não. Essa aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aí, né, na tela, né? Então, só para a gente discutir um pouco sobre o mercado da construção civil, tem uma classificação que divide a construção civil em construção civil pesada e leve, são, né, duas visões distintas. Na construção civil pesada, a gente tem aí, normalmente, as obras de infraestrutura ou obras de edificações que envolvem muita infraestrutura, tá certo? Então, normalmente, essas obras podem ser tanto públicas quanto privadas. O mercado público brasileiro ainda é um mercado significativo, e estão voltadas para essas obras de infraestrutura. A construção civil leve é o que a gente, vamos dizer assim, é onde a gente insere aí as nossas obras de edificações ou obras que têm uma complexidade inferior em termos de na mobilização de recursos. Uma característica interessante é a relação entre, como caso particular da construção civil leve, a construção de projetos imobiliários, desenvolvimento imobiliário, que tem uma relação direta entre quem presta o serviço e aqueles que usam o serviço. Então, quando você tem uma obra, por exemplo, de um aeroporto, não há uma relação direta entre a empresa, né, quem desenvolve a construção do empreendimento do aeroporto, e o cliente final, que são as pessoas que vão viajar. No mercado de construção imobiliária, de desenvolvimento imobiliário, há uma relação direta entre quem entrega o serviço, quem entrega o produto, quem presta o serviço, e o cliente final, né? Há uma identificação. Quando você compra um imóvel da Cyrela, você sabe que está comprando um imóvel de Cyrela, e você, a partir dali, começa a desenvolver um relacionamento com aquela empresa. Tá? Então, de forma geral e bem de forma simplificada, essa é uma das formas que a gente tem para caracterizar construção civil leve e pesada. Nós vamos estar aqui focado no desenvolvimento imobiliário, tá? E nossas obras estão inseridas, vamos dizer assim, nesse contexto, nessa definição, nesse agrupamento da construção civil leve. Isso aqui é um retrato do que está acontecendo, né, de como a construção civil e a atividade imobiliária impacta na geração de riqueza do país. Então, se você pegar o histórico do PIB, né, da geração de riqueza do país, vocês percebem que tem aqui momentos em que a construção civil, que está dentro da classificação de indústria, contribui aí com entre 6% e 7%, 6%, e momentos como hoje, em que a construção civil, por tudo que está acontecendo no país, diminuiu sua importância na formação de riqueza do país. Por outro lado, quando você olha a atividade imobiliária, as atividades imobiliárias que estão classificadas como serviço, né, na geração de riqueza do país, essa é uma atividade que tem permanecido aí numa faixa entre 8% e 10% de importância, né, de geração de riqueza no nosso país.
Esse é um número que a gente verifica, inclusive, nos países desenvolvidos, né? A construção civil nos países desenvolvidos está mais próxima de 7%, 8%, então a gente já teve nesse patamar, mas o desenvolvimento imobiliário está ali entre 8% e 12%, 14% da geração de riqueza, da contribuição na geração de riqueza anual do país, tá certo? Se a gente olhar o PIB de 2020, que deve terminar aí, que terminou na realidade, isso aqui é 2021, pessoal. Isso aqui é 2021, desculpe. E aqui é 2022, desculpe. Eu vou corrigir isso lá no nosso arquivo e vou mandar de novo para vocês. Se você olha para a geração de riqueza, não, desculpe, tá certo, perdão, tá certo. Isso aqui é 2020, aqui é 2021 mesmo. Se você olha para o PIB de 2020, você percebe que para um PIB de 7,5 trilhões, a construção civil contribuiu com 255 bilhões e a atividade imobiliária com 765 bilhões na formação da riqueza. E para a previsão de 2021, aqui realmente é 2021, tá? Para uma estimativa de crescimento do PIB em 2021 na ordem de 4,5%, mantidas essas mesmas proporções, a construção civil pode ter contribuído com 270, 267, 270 bilhões e a atividade imobiliária com aproximadamente 800 bilhões de reais. Quando a gente fala da prestação de serviços da atividade imobiliária, a gente inclui tudo que está envolvido aí, né? Desde o impacto nas transações comerciais normais, da venda do imóvel como um todo, como da contribuição que o setor traz para a economia brasileira, tá? Esse aqui é apenas mostrando aí o comportamento entre o PIB do país e o PIB da construção civil. Em alguns momentos, em raros momentos, você tem a construção civil com PIBs positivos e contribuindo positivamente para o PIB, mesmo com a queda do PIB brasileiro. Mas na maioria das vezes, essa contribuição vamos dizer assim, ela acontece na mesma direção, né? Então, no ano passado, no ano retrasado, no ano de 20, para uma queda no PIB da ordem de 6,3%, influenciado pela questão do corona, né, da pandemia, o PIB da construção cresceu negativamente 3,9%, quer dizer, teve uma retração, tá? Tem uma perspectiva de que o PIB cresça 4,5% em 2021 e que a construção cresça 7,6%, influenciada muito pelo mercado imobiliário, tá? Isso aqui é uma composição da cadeia produtiva que a gente chama de Constru Business. Constru Business onde metade da riqueza gerada está na construção e o restante, que é aqueles 10% que a gente viu lá, e o restante traz aí a contribuição de outros setores que estão envolvidos no negócio da construção civil. Então, indústria de materiais compõe com 13%, a venda de materiais compõe com 11%, os serviços com 5,9%, e aqui a gente tem a área de projetos, projeto está incluído na área de serviços. Então, uma das provocações que a gente tem feito é a formação do profissional de engenharia precisa ampliar um pouco mais, trazer ferramentas que contribuam com a gestão de contratos, gestão da construção, porque concentrar a formação na questão de projetos e as oportunidades que estão disponíveis no mercado movimentam aí 10%, aproximadamente 10%, do que a atividade da construção contribui na retenção desses profissionais, tá? Alguma dúvida? Alguma discussão? Podem me interromper, hein, pessoal? Se tiver qualquer dúvida, me interrompam, por favor. Aí, olhando um pouco aí, que faz parte desse relatório
do CEBIC que eu disponibilizei para vocês, esses gráficos estão lá, olhando aqui um pouco o que está acontecendo especificamente no mercado imobiliário. Então, esse é um relatório do terceiro trimestre do ano passado, o do quarto trimestre não está fechado ainda. Mas vocês podem perceber que que olhando o mercado de unidades residenciais, que é o grande motor do negócio imobiliário brasileiro hoje, estão ali ocupando um espaço grande, está ali ocupando um espaço grande no mercado imobiliário, que o lançamento de unidades residenciais teve um crescimento entre o terceiro trimestre de 21 e o terceiro trimestre de 20, né? Tem aqui um impacto da pandemia nesses dois primeiros trimestres de 20, né? O mercado recupera no segundo e no terceiro e no quarto trimestre. Tem uma acomodação aqui, vamos dizer assim, uma acomodação aqui no lançamento das unidades durante o ano de 2021. E o maior impacto aqui é a inflação de demanda, ou seja, os preços estão influenciando o desenvolvimento de novos produtos, e também o aumento dos juros estão influenciando o desenvolvimento de novos produtos. Tem uma perspectiva, enquanto que o ano passado a gente tinha juros aí, nessa fase aqui a gente tinha juros da ordem de 2% a 3% na economia brasileira. Hoje nós estamos aí com juros beirando os 10%, ou acima de 10%, né, chegando aos 10%, provavelmente vai bater aí nos quase 12% no início desse ano. Os juros uma das indicadores, né, econômico que influencia positivo ou negativamente, tem uma influência grande no mercado imobiliário. Então, assim como a inflação nos preços de construção, sem possibilidade de você aumentar muito esses preços, isso tem inibido o crescimento e fazendo diminuir, vamos dizer assim, os lançamentos imobiliários. Quando você olha para as regiões, a gente percebe que ainda há um crescimento nas regiões, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste e Sul, né, comparando 21 com 20, mas dentro do ano, na realidade, tem uma contração grande aí no Norte e no Sul, e ainda uma expansão quando você compara o terceiro com o segundo trimestre de 2021. Enfim, os lançamentos residenciais começam a perder fôlego em função principalmente da inflação, do custo, do aumento do custo do produto imobiliário e também dos juros. Aqui, uma comparação das unidades residenciais lançadas por região, diretamente. Aqui, o acumulado de lançamentos mês a mês, desde janeiro de 17, uma tendência do aumento do número de lançamentos constante, como a gente está vendo aqui, né? Ou seja, o lançamento tem aumentado, mas com alguns impactos específicos aqui em alguns momentos, e hoje mostrando essa redução, essa inversão na curva de lançamento, né, da quantidade de lançamentos residenciais. Apesar do crescimento permanecer, vamos dizer assim, numa velocidade constante, né, numa velocidade, um crescimento constante aí nesses últimos anos, nesses últimos meses, né, compondo os anos. E aqui uma comparação entre a quantidade de unidades lançada e o valor de venda dessas unidades, né? Se você fizer uma conta simples, você vai ver que, comparando o terceiro trimestre de 21 com o quarto trimestre de 20, os preços das unidades têm aí um aumento relativo, as unidades continuam aumentando de valor, mas há uma contração nos preços em relação à quantidade de unidades lançadas, tá? Aqui, a visão do que foi vendido, lá do que foi lançado, aqui do que foi vendido.
vocês percebem que a partir do terceiro trimestre de 20, o número de unidades vendidas tem uma estabilização ao redor entre 65 e 70 mil unidades, né? Então, hoje, se a gente olhar o terceiro trimestre de 21 com o terceiro trimestre de 20, a diferença, há um crescimento, né, no número há um declínio, na realidade, desculpa, há um declínio na quantidade de unidades vendidas, que é impacto do que a gente discutiu aqui, inflação, aumento de preço, instabilidade, a falta de perspectiva de trabalho, a economia, a política, a gente vai ver isso daqui a pouco aqui, tá? Aqui uma comparação regional, né, entre o avanço ou a diminuição em todas as regiões, com exceção do Sul. Em todas as regiões há uma diminuição no número de unidades lançadas, né? Desculpe, vendidas, com exceção do Sul, enfim. Quando você compara o segundo trimestre com o terceiro trimestre, e quando você compara terceiro trimestre de 20 com o terceiro trimestre de 21, a gente percebe que também o Sul teve um pequeno aumento de 6%, mas todas as outras regiões teve uma diminuição no número de unidades vendidas, comparando o trimestre de 20 com o terceiro trimestre de 20 com o terceiro trimestre de 21. Aqui, a curva também de venda, né? Ou seja, a curva de venda acompanha a curva de lançamento, ela tem um crescimento constante, e já começando a aparecer aí uma redução na quantidade de vendas agora no terceiro trimestre de 21, em setembro de 21. Aqui uma comparação do total vendido vis-à-vis o total de unidades vendidas vis-à-vis o valor da venda, né, por quanto foi vendido no mercado brasileiro de um modo geral. E aqui uma comparação de lançamento e venda do que a gente estava comentando, né? Então você tem a partir de um determinado momento uma quantidade de venda maior do que de lançamento, muito pela quantidade de unidades que estavam em estoque no final do ano passado e durante o ano passado, e uma contração no número de unidades lançadas, tá? E aqui é a oferta final por região, ou seja, é o estoque de unidades. Há uma diminuição do estoque de unidades quando você compara 21 com 20. Então, houve uma queda no número de unidades disponíveis. E esse aqui é o número de meses para você escolher a oferta se você não tiver lançamentos. Então, você percebe que com a diminuição do estoque, a quantidade de meses para você zerar o estoque diminui, aí saindo de praticamente 12 meses para 9 meses e meio para se desfazer do estoque disponível hoje. Mais uma vez, se você não tem um lançamento de unidade, um número de lançamento de unidades, tá? Então, todas essas informações estão disponíveis para todos, né? Se vocês entrarem no site do CEBIC, esse é um relatório que eles lançam trimestralmente, e estão disponíveis para nos ajudar a interpretar e começar a entender o mercado, o movimento o mercado está fazendo. Tem alguns relatórios mais detalhados que nos mostram o tipo de produto que as pessoas estão comprando, o que nos ajuda a tomar a decisão de que tipo de produto investir. Então, o profissional de engenharia que se dedica ao mercado imobiliário tem que estar o tempo todo olhando essas informações, discutindo essas informações, procurando informações de qualidade que estão disponíveis, às vezes de forma gratuita, às vezes de forma paga, você tem que pagar para ter acesso às informações, e o tempo todo pesquisando para poder lhe ajudar a tomar a decisão. Cada vez mais, esse é um negócio que você precisa ter dados, que você precisa ter informação. E hoje nós estamos vivendo na era do dado. Então, a gente precisa se acostumar, nós profissionais de engenharia, a gente precisa se acostumar a estar o tempo todo buscando informação para nos ajudar a formar uma consciência crítica e nos ajudar a avançar e ter sucesso na nossa atividade profissional. Mais uma vez, se a gente não tiver informação, a gente não consegue tomar uma decisão de qualidade. E nós estamos vivendo, né, no momento, na época,
momento da geração e principalmente do acesso aos dados. Então, a gente precisa se acostumar a isso. Não só na atividade imobiliária, mas também na tecnológica, na construção, no dia a dia. Né? A gente tem que estar sempre atualizado para poder atingir os nossos objetivos e o nosso desenvolvimento profissional. Tá? Aqui mais um gráfico mostrando oferta e lançamento e oferta. Aqui um preço médio que mostra que os preços têm evoluído com o tempo e tem um impacto disso hoje na venda dos produtos, né? na demanda dos produtos. Os produtos deverão começar a aumentar. Existe hoje, vamos dizer assim, um dilema dos incorporadores, do desenvolvedor imobiliário, porque ele precisa aumentar o custo, ele precisa aumentar o preço, porque o custo dele está aumentando, e isso é o que acontece normalmente no mercado imobiliário, e o mercado começa a limitar esse aumento, o que vai fazer com que limitar, vamos dizer assim, a demanda por esse aumento, o que vai fazer com que esse mercado comece a contrair um pouco, e você vai provocar um equilíbrio de baixa, para depois voltar para um equilíbrio, para um novo aumento na demanda, aumento de preço. Então, normalmente, isso que acontece no nosso mercado. E em vários mercados. Você tem o momento em que está tudo barato e as pessoas começam a demandar e tem dinheiro no mercado, tem financiamento, tem todas as variáveis que nos ajudam a desenvolver, e os preços começam a subir. Chega no momento em que esses preços começam a ter resistência de subida, e os custos subiram acompanhando, e faz com que você comece a restringir o lançamento e, com isso, a venda, etc., contraindo e voltando a ter um novo equilíbrio para ter um novo ciclo, né? Um novo ciclo de desenvolvimento. É isso que acontece sempre quando não tem fatores externos. Nos fatores externos, a gente viveu aí crise de pandemia, crise financeira no Brasil, tem sempre fator externo que termina contribuindo positiva ou negativamente para o nosso negócio. A gente tem que estar preparado, as empresas precisam se planejar e estarem preparadas para esses momentos de acomodação e de contração, e a gente, como profissional, precisa conhecer isso para poder tomar decisão de como investir, de como desenvolver a nossa carreira. Isso aqui é uma pesquisa que o CEBIC faz junto na divulgação desses relatórios, que eu acho que é interessante para a gente entender um pouco a dinâmica do que acontece do outro lado, com o nosso cliente, né? Então, eles fizeram aí 1.200 entrevistas, usando uma amostragem probabilística aleatória. Foi feito em 21 de setembro, com a margem de erro de 3% e com a nível de significância de 95%. Então, qual é a intenção de compra ao longo da crise? Então, você percebe que antes da pandemia, 43% das pessoas tinham intenção de comprar um imóvel, na média, né, olhando aí essa pesquisa, esse universo de pesquisa que foi feito. Com a pandemia, teve uma redução grande entre março e abril de 20 da intenção de compra. Em algum momento ali pelo meio do ano, as pessoas, o mercado começou a entender que tinha, vamos dizer assim, ferramentas disponíveis ou incentivos disponíveis para você voltar a comprar. Então, essa intenção de compra voltou a patamares aí de antes da crise, né? Em novembro chegou a 46%, maior do que antes da pandemia. E hoje a gente tem uma tendência de queda nessa intenção de compra, muito influenciada por juros, como a gente já discutiu, por custo, por preço do imóvel, etc. Por instabilidade no mercado de trabalho, pela nossa dificuldade de entender o que vai acontecer ali na frente. Então, isso tem impactado na redução da demanda pelo produto imobiliário. Aqui é parte da pesquisa, então 61% não tem intenção de compra, 26% tem intenção de compra, mas não começou a pesquisar, 3% começou a pesquisar na internet e só 10% começou a visitar stand e procurar, né, ter um acesso mais
maior aos imóveis disponíveis, né? Aí há uma pergunta de há algum fator no país que pode afetar a sua decisão de compra? Para 46% não, para 54% sim, tem um equilíbrio mais ou menos aqui. E aí, quais são os fatores que podem afetar a sua decisão de compra? Bom, a primeira preocupação é o aumento da inflação, o impacto disso no preço. Meu sócio comprou um imóvel para os pais dele e aproveitou a oportunidade de um financiamento na Caixa atrelado ao IPCA, que é o nosso indicador de inflação, que naquela época estava baixíssimo. Então, era IPCA mais 0% de juros. Como o IPCA estava muito baixo na época, ele disse, opa, vou ganhar dinheiro aqui. E hoje ele está sofrendo porque a prestação dele deu um repique grande com o aumento do IPCA. O IPCA está rodando aí em torno de 10%, né? 9%, 10%, se eu não me engano. Então, ele está tomando uma pancada grande. Então, as pessoas estão olhando para a inflação, para o aumento da inflação na tomada de decisão da compra do imóvel. 31% preocupado com o cenário político. Nós temos uma eleição majoritária ano que vem. Então, que tipo de resultado a eleição vai ter, essa disputa política, como isso pode impactar no mercado imobiliário, nos preços, nos custos, etc, etc, etc. Tem uma preocupação grande com a taxa de desemprego. A gente está rodando aí, se eu não me engano, 11%, 12% de desemprego no país. É uma taxa muito alta. E isso traz uma preocupação grande na hora de você decidir comprar. A compra do imóvel é uma decisão de longo prazo. Você não compra um imóvel e paga em 2 anos. Você paga, a média da população brasileira passa quase a vida toda pagando o imóvel, porque é um produto de alto valor agregado. E aí os juros de financiamento impactando, o crescimento, a expectativa baixa de crescimento do país, e só 10% hoje se preocupa com a pandemia. Então, você vê que a pandemia, que em algum momento lá atrás talvez estivesse na frente de todas essas variáveis, hoje ela representa muito pouco na hora de tomar a decisão de compra do imóvel. Algum comentário, alguma dúvida? Ok. E aqui, quais são as incertezas quanto ao futuro do país? Mais uma vez, inflação, desemprego, financiamento, e aí a pandemia, de qualquer forma, tem uma influência significativa aqui, cenário público, etc, etc. Então, isso é o que está pensando, como se comporta o consumidor de produto imobiliário hoje no país. Mais uma vez, a gente tem que estar o tempo todo, para quem trabalha nessa área especificamente, olhando essas informações para nos ajudar a tomar decisão. Então, para fechar aqui, nós vamos nossa disciplina de edificações. A gente pode tanto olhar o real estate como a prestação de serviço. Nós vamos focar no real estate. Dentro do real estate, você tem os produtos residenciais, condomínios, edifícios, loteamentos, etc. Comerciais, corporativo, comerciais, lojas, salas, shopping center, hospitais, etc. E o build-to-suit, que são soluções específicas, demandas específicas de um determinado cliente, são soluções para os clientes corporativos. Na prestação de serviço, você tem a prestação de serviço para público, né? Estados, municípios, União, são as concorrências públicas. EPC, que é quando você faz a gestão do desenvolvimento de um projeto para um cliente público ou privado, e o privado que contrata pessoas, empresas, profissionais, etc., para a construção de escola, hotéis, shoppings, etc. Nosso objetivo, então, como eu mencionei lá atrás, é olhar as edificações e focar no mercado residencial como instrumento, como aplicação para os conhecimentos que a gente vai desenvolver aqui. Tá? Então, vamos focar no residencial sem perder de vista os outros projetos, os outros produtos que a gente, como eu mencionei, pode comentar a qualquer momento. Falando rapidamente sobre o histórico do desenvolvimento imobiliário no Brasil, em 64 foi a primeira regulação do mercado, ali com essa lei do SFH, do Sistema Financeiro da Habitação, e que organizou, vamos dizer assim, as fontes de receita
para financiamento do desenvolvimento imobiliário, que é a 4380 de 64, e a 4591, que institui a incorporação imobiliária, define e regulamenta a incorporação imobiliária. Já em 66, o governo criou o Banco Nacional da Habitação, que serviu de mecanismo para gerar recursos, para financiar, para ajudar a financiar o comprador, o tomador de recursos para a compra do imóvel, e também servia como alternativa para financiamento de alguns projetos imobiliários. Então, essa era uma instituição que por muito tempo permitiu que os projetos pudessem ser desenvolvidos, que os clientes pudessem comprar esses projetos. Na década de 80 e 90, começam aí, vamos dizer, a falência desse projeto do BNH, começa aí as empresas, as incorporadoras a fazer financiamento direto, que é um esforço monstruoso para as empresas terminam criando bancos para poder ajudar a financiar a compra desses imóveis, porque não tinha, nessa época, não tinha alternativa de financiamento para o cliente final, né? Com a necessidade de funding, é criado em 2004 o SFI, que é o que a gente vive hoje, né? O Sistema Financeiro Imobiliário, estabelecendo regras para que você possa ter a disponibilização de recursos voltados para o mercado imobiliário, para permitir que o cliente do mercado imobiliário, a pessoa que compra um imóvel, tem acesso a financiamento. Então, vários mecanismos são criados, e essa regulação fez com que a gente tivesse esse aumento expressivo, principalmente ali a partir de 2006, com as grandes empresas indo para o mercado, para a Bolsa de Valores, permitiu que houvesse esse boom do mercado imobiliário. Esse sistema financeiro imobiliário ele começa a se aproximar do que acontece nos países desenvolvidos. A gente ainda está longe de ter a mesma capacidade de gerar negócio no Brasil, mas a instituição desse mercado, dessa legislação, permitiu que as empresas incorporadoras pudessem se desenvolver nesses últimos anos. Obviamente que, associado a isso, nós estamos falando de recursos aí para a classe média, associado a isso, os governos, o Estado brasileiro começou a criar programas que permitiram o Minha Casa Minha Vida, agora o programa Minha Verde Amarela, enfim, que permitiram que pessoas de média e baixa renda começassem a acessar financiamento, e com isso tem um mercado grande, né? Grande. Hoje, talvez o maior mercado brasileiro seja este mercado de média e baixa renda, que tem um incentivo do Estado brasileiro, do governo federal, no seu desenvolvimento, né? Sem isso, muitas empresas não estariam sobrevivendo hoje em dia. Então, o negócio imobiliário ele precisa de incentivo do Estado, ele precisa, de alguma forma, que o Estado se envolva diretamente para poder atingir, principalmente no nosso país, para atingir essa faixa da população que depende de recurso público para poder comprar, ou de incentivo ou de subsídio para comprar o produto imobiliário, e também de uma regulação que traga garantias tanto para quem toma como para quem empresta o dinheiro, tanto para o cliente final quanto para as empresas de desenvolvimento imobiliário, para o mercado de média e alta renda, porque mesmo o mercado de média e alta renda precisa de suporte financeiro para que esse mercado sobreviva, tá? Então, esse aqui a gente precisa olhar mais de perto, que essas instituições, os governos, o Estado brasileiro em geral, entenda que a gente precisa de regulações para que tenha recursos disponíveis. Sem recurso não existe, sem financiamento não existe mercado imobiliário, tá? E aí começam a aparecer instrumentos como alienação fiduciária, o patrimônio de afetação, e mecanismos mais modernos de financiamento, como essas operações cobertas, títulos,
fundos imobiliários, que são hoje uma fonte alternativa de financiamento, etc. Então, a gente levou aí a última legislação importante que foi aprovada em 2018, a gente levou aí de 64 a 18 todo esse tempo para poder regular esse mercado, trazer segurança jurídica, trazer capacidade de tomada de recursos, de financiamento, organizando todo esse processo para que o mercado imobiliário, o desenvolvimento imobiliário amadurecesse no nosso país. Isso foi o que aconteceu nesses últimos anos e eu acho que a gente está no nível hoje, na minha opinião, a gente está no nível hoje avançado, com vários instrumentos disponíveis para que esse mercado aconteça. Não podemos perder de vista a importância do governo, do Estado brasileiro continuar trabalhando para suportar, para dar apoio ao desenvolvimento de produtos de média e baixa renda. Isso acontece no mundo todo, de uma forma ou de outra. Tem instrumentos modernos que o Estado brasileiro poderia utilizar, mas a gente talvez não esteja preparado ainda em termos de maturidade para isso. E também regular e dar garantias para que o mercado imobiliário de média e alta renda continue existindo, porque, apesar de ele representar relativamente muito menos importância, né, dentro do contexto da produção imobiliária, mas ela tem a importância na manutenção, do desenvolvimento desses processos, desses produtos. Tá? Professor, rapidamente, alguém falou alguma coisa? Eu queria tirar uma dúvida, voltando um pouquinho no assunto que a gente estava falando ainda agora, dessa dependência no mercado imobiliário com o governo fomentar de alguma maneira. Eu queria saber se em outros países, principalmente mais desenvolvidos, se essa relação é tão direta, porque a gente sente muito, principalmente, até a pesquisa mostrou, quando você vai mudar de governo, quando tem essa talvez mudança de governo, tem uma indecisão muito grande do mercado se vai continuar investindo na parte imobiliária ou não, porque aqui na América Latina a gente tem essa mania, né, de quando troca o governo, troca tudo, vamos mudar todos os incentivos, vamos mudar tudo, então gera muita desconfiança do mercado, né? Eu queria saber como é que funciona isso em outros países. Eu conheço um pouco o que eu vi aqui nos Estados Unidos e eu tenho uma noção superficial da França, porque há algum tempo atrás a gente teve algumas discussões, há muito tempo atrás. Mas nesses dois países, eu não sei como é no mercado imobiliário europeu de um modo geral, mas posso lhe garantir o seguinte: aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você tem vários incentivos do governo, não só do governo federal, tem uma política do governo federal americano e que repercute para todos os outros níveis dos estados, né, estatais, vamos dizer assim, né, públicos, né, nos estados, nos municípios, nos condados. Aqui tem a história dos condados também, de incentivo para a população de baixa renda. Tem um instrumento aqui que o governo americano não só subsidia, mas também paga aluguel, paga prestação, ajuda a manter esse mercado vivo, né? É óbvio que a dinâmica do mercado americano é diferente, né? Obviamente, porque aqui você tem uma classe média uma classe média com capacidade de tomada de financiamento, então tem um equilíbrio de mercado, mas a quantidade de incentivo que eu vejo aqui nos Estados Unidos para quem quer desenvolver produtos para esse mercado de baixa renda, vamos dizer assim, é muito grande. Inclusive, é uma das coisas que eu estou estudando aqui, aproveitar dessas oportunidades. Tem todo tipo de incentivo. Então, por exemplo, você compra um terreno onde normalmente você só pode construir casas, casa unifamiliar. Se você construir para baixa renda, você pode fazer, e obviamente se o terreno, se você tiver como solucionar o problema do projeto, você pode construir 2 ou 3 unidades ou 4 unidades para baixa renda. Então, ou seja, você pode adensar mais, né, em função de quem é o seu cliente final. E na França também tem muitos programas de investimento direto inclusive a Minha Casa Minha Vida
ele meio que, né, usou algumas referências do mercado francês de baixa renda, mas tem sim uma participação direta. No caso da França, é uma participação direta, assim como no caso do Brasil, uma participação direta do governo federal na mobilização de recursos para a baixa renda. A gente tinha aí, ainda tem hoje, acho que no verde e amarelo também ainda tem, mas no Minha Casa Minha Vida tinha lá uma faixa em que a Caixa Econômica comprava a unidade e alugava para a família de baixa renda, né? Fazia uma transação de comprar a unidade, a gente fez isso na Odebrecht. Na França é a mesma coisa, você tem ou pelo menos tinha, tem algum tempo que eu não acompanho, mas na época que eu acompanhei o mercado francês, eles tinham a mesma coisa. O governo francês comprava a unidade e fazia uma cessão de aluguel para a família de baixa renda na França. Aqui nos Estados Unidos eu não vi isso, né, do governo comprar a unidade. Sim, incentivos, sim, todo tipo de incentivo, mas não tão diretamente como a gente tem no Brasil e como eu vi na França há um tempo atrás. Não sei se eu te respondi, Juliana. Sim, deu para ter um panorama bem interessante de outros países. Acho que é um comparativo bem legal da gente ter. Obrigada, professor. Eu posso tentar, não falar da França porque eu estou afastado, mas aqui eu posso tentar levantar algumas informações mais detalhadas e passar para vocês como curiosidade, tá? Mas, enfim, então, esses são os aspectos que mais influenciam a tomada de decisão na hora da compra da unidade habitacional. Então, a confiança, né, o emprego, a renda, endividamento, disponibilidade de crédito, taxa de juros, como a gente falou, crescimento populacional, né? E uma característica que é marcante, que é o ciclo longo. Você compra um terreno e leva de 3 a 5 anos para poder você entregar esse produto ao seu cliente. Então, nesses 3 a 5 anos, você tem inúmeras possibilidades de interferência no desenvolvimento do seu produto imobiliário. A gente vai ver isso em mais detalhes, tá? Essa é a equaçãozinha que a gente vai usar o tempo todo para tomar a decisão. Então, o preço de venda do empreendimento é o custo mais o lucro que a empresa, né, que o desenvolvedor imobiliário espera obter do seu projeto, tá? Aqui uma composição, né, da influência das variáveis que influenciam no custo de desenvolvimento imobiliário, então, dos empreendimentos imobiliários. Então, vocês podem ver que o terreno e que a construção são os maiores custos, né, relativos aí, para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, mas aí a gente procura trazer outros custos que a gente vai usar como referência na avaliação dos nossos projetos. O preço de venda a gente obtém olhando o mercado. Não adianta você querer vender um produto, a não ser que seu produto seja excepcional, fora do mercado, porque o seu cliente não vai comprar. Então, o preço de venda que a gente estabelece é o mercado, né? E o preço de custo você tem que estar manuseando para que sempre sobre aquilo que é importante para a sobrevivência das empresas, que é o lucro. É disso que as empresas sobrevivem, né? A geração de lucro para que ele possa reinvestir, para que ela possa continuar no mercado, gerando empregos, etc, etc, etc. E aí, de uma forma geral, uma estratégia para você entrar nesse mercado imobiliário é olhar quem é seu cliente, definir quem é seu cliente. Meu cliente é alta renda, é média renda, é baixa renda, porque cada desses clientes vai trazer uma característica diferente para o desenvolvimento do seu produto, né? Entendendo quem é esse cliente, conhecer ele de perto, conhecer quais são essas suas características, né? Pesquisar sobre ele. E aí, a partir daí, você começa a procurar terrenos, né, que é um dos principais insumos para o desenvolvimento imobiliário. Então, não adianta você comprar um terreno, sei lá, no Leblon para fazer um produto para baixa renda, porque uma coisa não casa com a outra. Então, por isso que a sequência correta é definir o cliente, conhecer ele, começar a prospectar terreno, entender o impacto da legislação no desenvolvimento do seu produto, do seu projeto, e aí definir esse mercado de atuação, entender esse mercado de atuação
quem são seus concorrentes, tem infraestrutura, não tem, quais são as características do produto, etc, etc. Então, de uma forma bem simples, né, esse é o cuidado, essa é a estratégia que nos leva ao desenvolvimento imobiliário, na minha opinião, obviamente, né? Inverter qualquer uma dessas fases pode provocar um problema para quem está desenvolvendo o produto. Eu vou voltar ao exemplo daquele produto lá da Odebrecht, em Salvador. A gente achou que o mercado tinha espaço e fez o mesmo produto, só que não tinha espaço mais para aquele mesmo produto naquela região. A gente já tinha consumido a maioria dos clientes para aquele tipo de produto, o que fez com que, né, impactou, fez com que a gente precisasse revisitar o produto depois de lançado, que é uma complicação monstruosa, para tentar manter o produto, manter o empreendimento em pé e continuar com o desenvolvimento dele. Então, inverter e não olhar de perto cada uma dessas variáveis que influenciam no desenvolvimento do produto imobiliário pode criar um problema grande para a gente. Aqui, só de forma simplificada, uma primeira visão de como, né, de uma linha de tempo no desenvolvimento de um produto imobiliário. Então, a empresa define aí o seu planejamento estratégico, e definido o planejamento estratégico, identificado quem é seu cliente, onde é que você vai atuar, etc. Você começa a planejar o empreendimento, né, compra o terreno, avalia a viabilidade daquele produto, etc. Faz um planejamento inicial, ainda aí numa fase bem preliminar, começa a conceber esse produto, projeto, anteprojeto, aprovação da prefeitura, etc. Lança esse projeto, começa a construir no momento em que esse projeto tem uma maturidade de compradores, né, uma quantidade de compradores que permite você avançar no desenvolvimento do produto. E aí vem a fase que representa maior custo, que é a construção da obra, e depois a entrega do seu produto, e aí aquilo que a gente conversou com o Alexandro, né? Que é o feedback em relação à avaliação que os seus clientes têm do seu produto, quais são os problemas que você não corrigiu, como é que você pode corrigir esses problemas, e isso vai impactar, obviamente, no desenvolvimento de novos projetos. Então, de forma bem simplificada também, uma visão bem ainda preliminar de todo esse processo do desenvolvimento imobiliário, tá? Alguma dúvida, pessoal? Cada uma dessas etapas a gente vai voltar, vai discutir em detalhe. Essa aqui é apenas para vocês terem uma visão geral do desenvolvimento imobiliário. Alguma dúvida, algum comentário? Professor, eu queria só fazer um comentário que eu acho muito interessante, quando o senhor comentou em relação à ordem que a gente faz a pesquisa, né? Primeiro define o cliente, para depois ir prospectar terrenos, né, e etc. E eu sempre achei que fosse o contrário, assim, na minha visão de leiga, eu passava pela cidade, olhava um terreno, uma casa abandonada e falava, nossa, aqui dava para fazer um prédio e tal, e começava a pensar nos clientes em potencial. E quando eu fui fazer esse estágio na BRF, não fazia sentido para mim, nessa lógica, né? Olhar um terreno para depois pensar no cliente. Falei, gente, como é que você descobre onde você vai colocar uma fábrica? Você está passando por um terreno e fala, vou colocar uma fábrica aqui. E aí faz muito mais sentido o contrário, né? O cliente, você primeiro procurar o cliente e falar, ok, eu tenho uma fábrica, onde que eu vou colocar essa fábrica? E aí procurar o terreno. E aí eu questionei os meus supervisores na época, falei, gente, como é que vocês acharam esse terreno aqui gigantesco para botar uma fábrica de 300 mil metros quadrados? E aí eles falaram, não, tem tipo um sindicato das indústrias, eles têm todo onde você pode colocar a indústria, os terrenos, não sei o que, aí você começa a prospectar os terrenos com o cliente em vista, né? E achei muito, muito interessante isso, foi muito agregador e fez muito mais sentido agora na minha cabeça quando você colocou o fluxograma. Assim, o mercado imobiliário, diferente desse mercado que você está falando especificamente, muitas vezes a gente, assim, isso é uma visão pessoal minha, tá? Então, conhecer o cliente, entender o que ele precisa, para mim, a origem
de todo o processo de desenvolvimento do produto imobiliário, porque muitas vezes você, por uma questão de oportunidade, acha um terreno, mas como você não sabe quem é o cliente, você não sabe nem se você tem mercado para aquilo ali, né? Então, vou dar um outro exemplo para vocês, que obviamente cada um tem sua estratégia, cada um tem o seu conhecimento, a sua maturidade, etc. Quando a gente estava desenvolvendo a Vila dos Atletas, aí na Barra da Tijuca, o proprietário do terreno, que é a Carvalho Rossi, ele queria valorizar o terreno dele. Então, ele queria colocar ali um produto de altíssimo luxo, porque, obviamente, você vai levantar o preço. Como a área era toda dele, ele tem área para desenvolver novos produtos ali, levantar a qualidade, né, qualidade final, né, acabamento final dos projetos, provocaria, teoricamente, um aumento do valor do terreno que está lá, que é o grande, vamos dizer assim, é o grande ativo que eles têm na região. E aí o projeto da vila foi pensado exatamente para uma classe média alta, altíssima, né? Só que quando você olha no entorno, né, da Vila dos Atletas, se você tiver curiosidade, você vai ver que os produtos, a maioria dos produtos naquela região é voltado para uma classe média, né, média, vamos dizer assim. Então, produzir um produto numa região, num terreno, que não tem um público, né, que não tem uma aceitação do público para o qual aquele produto, aquele preço, porque quando você faz um produto mais elaborado, ele fica mais caro, e por isso você precisa ter um terreno, um cliente que pague mais por ele. Então, na minha opinião, houve aí um contrassenso, e a prova é que hoje a velocidade de venda, obviamente que tem outros problemas envolvidos na venda das unidades habitacionais, a quantidade de produto disponível é monstruosa, isso atrapalha também. Mas provavelmente uma das questões que mais influencia a venda das unidades habitacionais naquela região é, obviamente, esse deslocamento do produto em relação à região, né, olhando para o cliente. Então, esse é um cuidado que a gente tem que sempre ter. Nisso daí também influencia o valor do metro quadrado na região, né? Porque tem um limite de valor de metro quadrado que é aceito em cada região, né? Então, se colocar um empreendimento de altíssimo nível num lugar que o metro quadrado é mais baixo, tem um limite ali do valor que ele consegue chegar no metro quadrado e que ainda seria vendível, né? Digamos assim. Exatamente, porque quem estabelece o preço de venda não é quem faz o projeto, é o mercado. E o cliente pode ainda não estar preparado para pagar aquele preço para morar naquele local. Talvez ele encontre produtos com preços semelhantes em locais onde para ele é muito mais, vamos dizer assim, agradável morar. O desejo dele é muito maior em outras regiões. Então, tem esse contrassenso. O mercado imobiliário tem características que são completamente diferentes do mercado de venda de produto, né, no comércio de produtos de um modo geral. A decisão da compra do imóvel ela passa por um lado sentimental. Então, se você viveu a vida toda na Curicica, não adianta né, e aí não tem nenhum demérito para quem mora na Curicica, não é isso, é apenas um exemplo. Você sair da Curicica para ir morar, por exemplo, no Recreio, tem um apelo emocional, né? Porque você conhece todo mundo, você foi criado ali, seus pais moram ali, sua família, a maioria mora ali. Isso é muito comum também em algumas regiões de São Paulo, onde as pessoas querem viver onde sempre viveram as famílias, etc. Então, a decisão de compra do produto imobiliário também tem um componente emocional que é difícil de você avaliar, né? É óbvio que tem ferramentas, cada vez mais as ferramentas de pesquisa elas se desenvolvem, que lhe ajudam a ter esse indicativo, mas a gente tem que estar atento a tudo isso. Por isso que esse negócio é tão complexo e por isso também que é tão, no meu entendimento, na minha perspectiva, é tão instigante, tão provocadora para que a gente esteja envolvido nele. Tá? Mais algum comentário, pessoal? Ok, são 9h43. Tem uma terceira parte
da aula, mas eu vou deixar para mostrar para vocês na semana que vem. A gente dá uma passada rápida nessa terceira parte da semana que vem, que é um estudo de caso de um projeto imobiliário, se vocês puderem dar uma olhada. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo hoje aqui, né? E a gente, semana que vem, a gente cobre não só essa terceira parte, como aquilo que está programado para ser apresentado para vocês na semana que vem, tá? Se alguém tiver algum comentário, eu vou pedir, Luiz, se você puder interromper a gravação aí. Não sei se você está disponível aí. Luiz? É que eu estou sem conseguir... alguém de... sim, uma coisa que é importante. Fiquem atentos que vocês podem receber aí a gravação dessa aula. Se vocês receberem, disponibilizem para que a gente disponibilize para todo mundo. Disponibilize para mim ou para o professor Luiz, para que a gente disponibilize para todo mundo aí. Tá? Deixa eu avisar ele aqui que tá. Mas eu estou à disposição de vocês, né? Eu só estou encerrando, porque vai ficar muito apertado para mostrar esse estudo de caso desse produto, e por isso eu prefiro deixar para a semana que vem. Deixa eu só pedir para a Luísa aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira só uma questão que não é necessariamente em relação à matéria em si, mas semana que vem, qual o link da aula que a gente deve vir? O link que está no Classroom ou que você postou no mural? Eu vou confirmar isso com vocês, tá? Eu peço a vocês que fiquem atentos no link, no Classroom, né, na turma original, que é essa turma que a gente está hoje, mas aí eu vou tentar resolver esse problema do link. Se eu não conseguir, eu vou criar uma outra turma e aí eu disponibilizo para vocês o link. Mas, em princípio, vamos utilizar essa sala de aula que a gente está utilizando hoje, tá? Beleza, obrigada. Alguém tem alguma dúvida, quer discutir alguma coisa, eu estou à disposição. Oi. Isso. Não, só a resposta. Isso, exatamente. Nada.